Pedro Lobo de Oliveira. Foi guerrilheiro da luta armada contra a ditadura militar. Antes de falar exatamente sobre Pedro Lobo, é necessário fazer uma contextualização da década de 60. O Brasil em 1968. A década de 1960 é marcada por transições significativas no Brasil e no mundo. Nos Estados Unidos, Robert Kennedy e Martin Luther King foram assassinados pela obra de forças de tom conservador. Na Tchecoslováquia, a Primavera de Praga colocava jovens em luta contra as exigências do socialismo nivelador e hegemônico imposto pela União Soviética. Entre os franceses, uma onda de protestos estudantis colocava fábricas em greve e questionava o tom conservador daqueles tempos. Nessa mesma época, o Brasil vivia uma delicada transição política envolvendo a crise do populismo e a instalação de um regime ditatorial. Chegando ao poder no ano de 1964, os militares alegavam que o país era seriamente ameaçado por uma revolução que envolveria a ação de estudantes, movimentos sociais e sindicalistas influenciados pelo comunismo. Segundo seu próprio discurso, os militares pretendiam salvaguardar a democracia por medo de sua revolução. Em certo sentido, uma parte das classes militares acreditava que o golpe de 1964 deveria ter vida curta. Serviria como uma ação cirúrgica, capaz de, em pouco tempo, devolver o posto presidencial para as mãos dos civis. Por outro lado, outro grupo de militares, conhecidos como integrantes da chamada linha dura, desejavam o prolongamento do governo militar e uma ação de repressão mais sistemática contra os grupos de esquerda existentes. Já nessa época, alguns militares estudantis e outras lideranças de esquerda acreditavam que a via democrática e os partidos políticos não seriam capazes de ameaçar o governo militar. Desse modo, prefeririam organizar guerrilhas rurais e urbanas que tentavam desestabilizar o regime através de assaltos, sequestros e ataques contra os possíveis representantes do regime. Naquele ano, a vanguarda popular revolucionária realizou ataques contra um hospital e lançou explosivos contra um quartel do exército. No mês de março, uma grande agitação estudantil tomou as ruas do Rio de Janeiro para protestar contra a qualidade de serviços prestados aos estudantes universitários. Durante a manifestação, o estudante Edson Luiz, de apenas 16 anos, foi morto pelos militares. O evento chamou a atenção dos veículos de comunicação e logo serviu para que as críticas ao regime se intensificassem. No velório do estudante, uma aglomeração com 50.000 pessoas expunha a desaprovação popular ao acontecido. No dia 26 de junho, a passeata dos 100.000, ocorrida no Rio de Janeiro, reuniu trabalhadores, políticos, artistas, professores, religiosos e estudantes decididos a questionar a repressão daqueles tempos. Apesar de ter um clima pacífico, a passeata serviu de exemplo para que eventos de semelhante natureza acontecessem em outros pontos do país, intensificando o repúdio ao governo militar. Em São Paulo, estudantes esquerdistas da USP entraram em confronto contra os anticomunistas do Mackenzie. Naquela mesma época, as autoridades militares conseguiram desarticular uma reunião clandestina da União Nacional dos Estudantes, acontecida na cidade paulista de Ibiúna.
Aproximadamente 900 estudantes foram presos pela simples participação naquele evento político. Em alguns casos, os pais dos jovens envolvidos foram perseguidos ou exonerados de suas funções públicas. No Congresso Nacional, o discurso crítico e irônico do deputado Márcio Moreira Alves, do MDB de Guanabara, deu uma feição institucional aos que se opunham à ingerência militar. Logo após o proferimento, o Procurador-Geral da República selecionou alguns trechos isolados do discurso e realizou cópias a serem distribuídas nos quartéis. A repercussão das palavras proferidas por Márcio Moreira serviu de pretexto para que as liberdades individuais fossem ainda mais restringidas. O governo pediu ao Congresso uma autorização para processar o deputado e anular a sua liberdade parlamentar. Em votação, os congressistas negaram o pedido aos militares. Sentindo-se acuado, agora pelas vias públicas, o governo militar decidiu estabelecer o ato inconstitucional número 5. Pelo decreto oficializado em 3 de dezembro, diversos direitos políticos e individuais foram suprimidos em prol do fortalecimento da repressão que marcou o governo militar. Pedro Lobo foi um guerrilheiro da luta armada contra a ditadura militar. Instalou-se na capital paulista com 18 anos e, em 1955, ingressou na Força Pública e se tornou sargento. Dentro do quartel, Lobo se aproximou das ideias marxistas, filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro, PCB, e começou a atuar como militante em 1964. Por meio do ato institucional número 1, Pedro Lobo foi expulso da corporação. A partir de 1966, foi incumbido de oferecer proteção a Luiz Carlos Prestes. Realizou essa tarefa por 2 anos, até entrar em atrito com a direção do partido e com o próprio Prestes, que defendia uma resistência pacífica. Lobo então se aproximou do movimento nacionalista revolucionário, o MNR, dirigido por Leonel Brizola, e uma das suas tarefas foi dar proteção a Anselmo dos Santos, o cabo Anselmo. Ao mesmo tempo que militava pelo PCB, Pedro Lobo ajudava a preparar a luta armada. Em 1968, participou da fundação da Vanguarda Popular Revolucionária. Atuou em expropriações a bancos e ações políticas na capital paulista, que visavam desestabilizar o governo militar. Uma delas foi o assassinato do capitão estadunidense Charles Rodney, apontado pelos guerrilheiros como agente da CIA que ensinava práticas de tortura aos militares brasileiros. Em 1969, Lobo foi preso pelo regime militar e torturado violentamente. No ano seguinte, ele foi solto com cerca de 40 companheiros, numa troca realizada pelo regime militar com a VPR, que havia sequestrado um embaixador alemão. Após a sua libertação, ele foi para a Argélia, passou também por Cuba, Chile e Argentina, até se instalar na Alemanha Ocidental. Em 1979, beneficiado pela lei da anistia, Pedro Lobo retornou ao Brasil e, para sua surpresa, foi reintegrado à Força Pública no dia seguinte da sua chegada. Hoje, ele integra a reserva da corporação com patente de capitão. Eu me sentia um patriota, feliz por estar participando daquela guerra. Amava os companheiros, amava o povo, sentia o sofrimento do operariado, dos camponeses e achava que algo tinha que ser feito contra a ditadura. Portanto, para mim, a morte em combate ia ser como um prêmio. Se acontecesse de cair lutando, ia cair com orgulho, porque estava cumprindo meu dever sagrado de fazer a revolução. Trecho do livro Pedro e os Lobos,
Os anos de chumbo na trajetória de um guerrilheiro urbano. O Brasil era cheio de latifundiários improdutivos, enquanto a maioria dos camponeses não tinha onde plantar e vivia na mais absoluta miséria. Eu acreditava que, se dividindo a terra, seria possível aumentar a produção e ajudar o povo. Trecho do livro Pedro e os Lobos, os anos de chumbo na trajetória de um guerrilheiro urbano. O partido era contra a luta armada, mas vendo a incapacidade em se conquistar a democracia por vias pacíficas, tivemos que pegar em armas. Entrevista à revista Vale Paraibano.